Olá, estimado irmão e irmã da fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos por esse novo dia, te louvamos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós e nossas famílias. Abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12, que diz assim: Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga, e não se desanime quando Ele o repreende, porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Estimado irmão e irmã, você apanhava quando era pequeno? Muitos pais batiam nos seus filhos antigamente e não poucos pais espancavam os seus filhos pensando que estavam fazendo uma coisa certa para o bem deles. Hoje se sabe que não é necessário e nem permitido usar a violência, tanto física como psicológica, para dar medo e respeito aos filhos. Tudo começa com um não. Se o pai ou a mãe diz o primeiro não para o seu filho ou filha, e depois que seu filho ou filha faz manha, ele diz sim, ensinou seu filho ou filha que a manha dele pode mudar a opinião do pai, e da próxima vez que ele quiser alguma coisa, vai voltar a fazer manha. Então, o segredo é dizer não e manter o não com autoridade e calma, mesmo que o seu filho ou filha não goste ou faça manha. O problema é que os pais hoje em dia, por uma série de razões, não estão dando limites para os seus filhos. Pior ainda, quando eles erram, querem esconder ou justificar o erro, em vez de ensiná-lo a ter responsabilidade pelo erro que fez. Também os pais hoje, até por uma questão de dor de consciência, por não poderem estar presentes na vida dos seus filhos por causa do trabalho, dão tudo que o seu filho ou filha quer de material, e muitas vezes dão demais, ensinando seus filhos a nunca estarem satisfeitos com o que têm. Salomão vem a nós hoje para falar algo sobre educação de filhos em Provérbios 3, 11 e 12. Ele começa dizendo que Deus, nosso Pai Celestial, corrige seus filhos porque os ama, os quer bem felizes. Deus nos ama tanto que deu seu único Filho, Jesus Cristo, que veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz e com a sua morte conquistou para nós o perdão, a vida e a salvação eterna. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus está cuidando de nós, como um pai cuida do seu filho ou filha. E neste cuidado, Deus nos corrige sim quando erramos, nos mostra o caminho certo em que nós devemos andar segundo a sua palavra. Assim como Deus nos ama, abençoa, consola, de vez em quando Deus corrige nossos caminhos através de uma situação difícil que precisamos passar na vida para aprendermos a nos aproximarmos mais dele e dependermos mais de Deus para corrigir os nossos caminhos. A melhor combinação que existe para a educação de filhos é disciplina e amor. Os pais que amam seus filhos não os deixam seguir todas as suas vontades, porque as nossas vontades estão contaminadas pelo pecado e pode nos levar a nos afastarmos de Deus e perdermos a salvação. Um pai ou uma mãe que ama não diz sempre sim para o seu filho ou filha, mas pelo contrário, diz não e mantém o não quando está errado. Um pai ou uma mãe ensinam os seus filhos a serem responsáveis pelos erros que cometem e animam os seus filhos a fazerem a coisa certa em sua vida. Lembro de tantas e tantas vezes que Deus castigou o seu povo nos 40 anos de caminhada pelo deserto,
pois o seu povo havia abandonado a Deus e cometido pecado. Mas sempre que o seu povo se arrependia dos seus pecados, voltava para Deus, Deus os recebia amavelmente, perdoava os seus pecados e voltava a cuidar deles. É assim que Deus também faz conosco hoje, quando nós erramos, quando nós pecamos. Ele fica bravo conosco, porque o pecado nos afasta de Deus e traz sofrimento para nós e para as pessoas que estão ao nosso lado, a quem Ele tanto ama. Toda vez que cada um de nós se arrepende e pede perdão para Deus, em nome de Jesus Cristo, Ele nos perdoa, nos aceita e quer de novo se relacionar conosco. Todo sofrimento neste mundo, quer seja causada por um pecado individual, pessoal, quer seja causado pelo mal que existe no próprio mundo e nós estamos sujeitos a ele, tem também como objetivo de nos lembrarmos de Deus, nos aproximarmos de Deus, da sua palavra, da oração, da igreja, e nós aprendermos a dependermos de Deus para sermos felizes. Em vez de reclamarmos quando temos problemas, vamos usar o problema e aprender a voltar para mais perto de Deus, para mais perto dele e confiar mais nele. Estimado irmão e irmã, ninguém gosta de ser corrigido, criticado ou repreendido. Mas, como todos nós somos pecadores e fazemos coisas erradas, Deus nos corrige como um pai e precisamos aprender a não reclamar de Deus, mas confiar mais e mais nele para a nossa felicidade. Deus nos corrige porque nos ama e quer que nós não o abandonemos e não abandonemos o caminho certo que nos leva aos céus, pela fé em Cristo firmada na palavra de Deus. Por outro lado, nós, pais e mães, devemos aprender com Salomão que um pai e uma mãe cristão deve mostrar muito amor pelos seus filhos. Sim, mas também o amor envolve dizer não para eles e corrigi-los quando estão errados. Nossos filhos são tesouros que Deus nos emprestou para cuidarmos deles e devolvê-los novamente para Deus no céu. Para isso é preciso que nós, pais e mães cristãos, sejamos exemplos de vida cristã para nossos filhos. Ensinemos nossos filhos desde pequenos a palavra de Deus, a oração e o adorar e servir a Deus na igreja. Quando forem adolescentes e adultos e se enrolarem com os problemas da vida e se afastarem de Deus, da sua palavra e da igreja, precisamos chamá-los para uma conversa olho no olho e dizer que eles estão errados, que eles precisam voltar para Deus. Ah, estimado irmão e irmã, você não tem apenas um Deus, você tem um Pai Celestial que ama profundamente você. Ele cuida de você todos os dias e todas as noites. Ele não tira os olhos de você. Nosso Deus e Pai está preocupado conosco porque Ele sabe que o diabo, o mundo e os nossos desejos pecaminosos são perigosos e podem nos levar a nos afastarmos dEle. Assim como Ele nos consola e abençoa, Ele também nos corrige e disciplina. Mas tudo isso Ele faz única e exclusivamente porque nos ama muito e quer que nós estejamos com Ele um dia no céu. Por isso Salomão diz para nós hoje: filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando Ele o repreende, porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo teu imenso amor que se renova cada manhã em nossas vidas. Te louvamos pelas bênçãos derramadas, pelo teu amor. Te louvamos também quando o Senhor nos corrige, porque é para nosso bem. Que nós possamos nos submeter à tua santa vontade, viver uma vida consagrada a ti segundo a tua santa palavra, e tenhamos sabedoria e discernimento para sempre escolhermos o caminho certo. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.